Hoje é dia do Momento Saúde no Jornal da Clube. Vamos receber um médico coloproctologista para falar sobre câncer de intestino e reto e outras doenças que afetam o sistema digestivo. Então participe com a gente, envie sua pergunta, 16997237684 é o nosso WhatsApp. Apontando a câmera para esse código que está aqui na tela, já vai direto para o nosso WhatsApp e aí fica mais fácil o contato com a nossa produção. E agradeço muito, desde já, a presença aqui do Dr. Rogério Parra, médico coloproctologista. Doutor, bem-vindo aqui. Para começar esse bate-papo, doutor, nós perdemos recentemente, aos 50 anos, a cantora Preta Gil, e aí muito se falou sobre o câncer de intestino, de reto. Vamos falar um pouquinho, doutor, como identificar que algo não vai bem com o nosso intestino. Ótima tarde, bem-vindo, doutor. Obrigado, André. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Existem algumas pistas que os pacientes podem ter quando tenham, por exemplo, sangramento nas fezes, não é normal, alteração no ritmo do intestino, então há uma mudança na sua rotina. Às vezes o paciente evacua uma vez ao dia, vai no banheiro uma vez ao dia e naquele momento ele começa a ter constipação, dificuldade para evacuar, ou então episódios de diarreia, dores na barriga diferentes da habitual. Tudo isso são pistas que eventualmente o paciente pode ter para procurar um especialista. Emagrecimento e anemia são outros sinais importantes que às vezes o paciente também tem. E aí a Júlia já pergunta, doutor, todo sangramento nas fezes é um sinal de algo grave ou nem sempre? Sangramento nas fezes não é normal, André. Então, acho que a primeira dúvida que a gente tem que esclarecer é que sangramento não é normal. Felizmente, a maior parte do sangramento nas fezes é secundária a doenças do ânus, como hemorroidas, fissuras, machucados. Mas todo sangramento persistente deve sempre ser investigado e avaliado por um especialista com exame físico e, eventualmente, exames complementares. Doutor, vamos ajudar aqui o Marcos de Barretos. Ele está dizendo aqui que teve um câncer no reto lá em 2020, usou a bolsinha durante um ano. De lá para cá, ele diz que o intestino dele não funciona bem, fica travado, ele já fez fisioterapia, não adiantou, está fazendo acompanhamento com a nutricionista, vai passar por uma nova consulta por esses dias. O que dá para dizer, doutor? É algo tratado por vocês como até normal para quem passa por um procedimento desse? Exatamente, André. Todos os pacientes que fazem cirurgia no reto, então para o tumor no reto, muitas vezes tem como uma consequência negativa alguma alteração no ritmo do intestino. Ele mesmo comentou que ele precisou usar temporariamente uma bolsa de colostomia. Essa bolsa de colostomia é um desvio no intestino que a gente faz para exatamente cicatrizar a região do reto. E aí, quando a gente fecha essa colostomia, muitas vezes alguns pacientes têm alterações como a que esse paciente tem. Então, é importante, primeiramente, fazer a avaliação com o médico para ter certeza que o tumor não voltou, então que está tudo bem, e, consequentemente, fazer fisioterapia, exatamente para tentar melhorar um pouco a função intestinal e, às vezes, orientações alimentares. Então, com um bom nutricionista para que aquele paciente possa se alimentar melhor, adaptando a sua vida a esse novo estilo que ele tem por conta da ausência de uma parte do reto. A Marlene de Santa Rita, do Passa Quatro, está dizendo aqui que ela tem 58 anos e que já tentou fazer a colonoscopia 2 vezes, ela não consegue. Ela diz que toma o laxante, faz o preparo, já chegou a desmaiar durante o preparo. E aí, doutor, quando o paciente não consegue fazer esse exame, existe uma outra alternativa? Marlene, o primeiro ponto que você tem que conversar com o seu médico, muitos pacientes precisam ser internados para fazer o preparo para a colonoscopia. André, o melhor exame para fazer o diagnóstico de câncer de intestino ou dos pólipos é a colonoscopia, sem sombra de dúvida. Então é importante que o paciente se programe a partir dos 45 anos para fazer a colonoscopia. Não existe um exame substituto do ponto de vista prático. Então o ideal é que esse paciente, no caso a Marlene, ela interne e faça todo o preparo sobre observação hospitalar para tentar fazer a colonoscopia. Naqueles raros casos em que não é possível fazer a colonoscopia, aí sim o médico vai avaliar qual é um exame que possa substituir em parte essa colonoscopia. O Ederson de Ribeirão está perguntando, doutor, quantas vezes pode fazer o exame de colonoscopia? Imagino que o prazo, né? E aí já tem uma prestação de serviço. Para rastrear um câncer de intestino, doutor, de reto, a cada quanto tempo a pessoa deve fazer esse exame? Essa pergunta é muito importante, André, e do ponto de vista prático, todo paciente que tenha queixas, tenha sintomas que suspeitem de câncer, como eu falei, sangramento, dor abdominal, emagrecimento, anemia, naquele momento já se pode fazer a colonoscopia, independentemente da idade.
Agora, preventivamente, a gente sugere, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia sugere que a partir dos 45 anos você faça a sua primeira colonoscopia. E depois, a cada 5 ou 10 anos, dependendo do histórico familiar, de alguns fatores de risco, faça esse exame periódico. Por exemplo, se no caso o paciente detectou um pólipo, que é uma lesão que pode ser precursora de câncer, esse intervalo ele é menor. Pode ser anual, pode ser a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Se você não encontrou nenhum pólipo, nenhuma alteração e o paciente tem baixo risco, você pode fazer a cada 5 anos, como eu mencionei. A Nayara de Ribeirão tem um retocolite ulcerativa. Isso pode virar um câncer, doutor? Nayara, o mais importante é saber que todo paciente que tem inflamação ativa no intestino, tendo colite, tendo doença de Crohn, esses pacientes eles precisam fazer um acompanhamento um pouquinho mais rigoroso, porque a inflamação ativa e por longos períodos aumenta a chance sim de desenvolvimento de câncer. Mas você não está condenado a ter um câncer, pelo contrário, se você fizer o acompanhamento correto, controlar a sua inflamação e fazer a colonoscopia um pouco mais periodicamente, você conseguirá diagnosticar precocemente qualquer alteração que possa colocar você em risco. A Leia dizendo que ela fez a cirurgia da vesícula, doutora, há 12 anos e depois disso ela tem muita diarreia. É normal esse tipo de quadro, doutor, depois? Quando a pessoa ela remove a vesícula, muitas vezes o paciente tem como uma complicação pós-operatória aumento do número de evacuações ou fezes mais líquidas. Para isso você precisa consultar um nutricionista para adaptar a sua alimentação e consultar um gastro ou um proctologista para dar medicações que possam controlar essa diarreia. Lembrando que, da mesma forma, é importante entender que essa diarreia pode ser causada por outras doenças e aí é importante a avaliação médica completa. Doutor, e como a gente está falando aí de várias doenças, né, que podem afetar o nosso sistema digestivo, intestino, reto, como prevenir? Como a gente tem, então, um estilo de vida um pouco mais saudável? O que o senhor pode dizer, doutor? Os principais fatores de risco associados ao aumento de câncer de cólon e de reto são o nosso envelhecimento e a parte genética. Então, se você tem uma certa idade, por isso que se faz a partir dos 45 anos e periodicamente. O próprio envelhecimento aumenta o risco de desenvolvimento de pólipos e câncer. E a parte genética, familiares próximos que tenham tido câncer. Mas esses fatores são imutáveis, André. Nós não temos como não envelhecer e não temos como mudar nossa carga genética. Agora, alguns fatores são mutáveis. Então, a gente pode se alimentar melhor, dormir melhor, comer melhor, evitar, por exemplo, alimentos ultraprocessados e se alimentar mais de fibras. As fibras são protetoras. Consequentemente, atividade física, emagrecimento, evitar o cigarro, tudo isso pode fazer com que a gente tenha uma mudança no curso de desenvolvimento de pólipos e neoplasias. Doutor, e para quem tem um intestino ali mais travado, não vai no banheiro com regularidade, até a dúvida do Diógenes aqui, 55 anos, como melhorar essa frequência do intestino, doutor? Diógenes, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você já fez a sua colonoscopia? Se você já fez sua colonoscopia, é importante que você passe num especialista, porque isso pode ser secundário a alguma doença que você tem, por exemplo, problemas na tireoide podem dar constipação, problemas no rim podem dar constipação, ou exclusivamente alterações na sua alimentação. Às vezes você não está se alimentando adequadamente de fibras. E alguns pacientes precisam, por exemplo, de alguns reguladores e suplementação de alimentos, suplementação de fibras, alguns laxantes leves para poder ajudar e regular melhor o seu intestino. Mas mais importante é você passar num especialista. É isso aí, pessoal. Sempre prevenir, né, para a gente poder evitar futuramente algo mais grave. Agradeço muito aqui a presença do Dr. Rogério Parra, coloproctologista aqui em Ribeirão Preto. Doutor, um grande abraço, agradeço muito. Até a próxima oportunidade, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, André. Até mais.